Oi, pessoal. Hoje eu vou literalmente partilhar com vocês o livro que vocês escolheram, que é A Partilha do Sensível, do Jacques Rancière. Esse é um livro que ele, de uma certa maneira, estabelece as regras do jogo, né? Como que as coisas devem ser pensadas para a gente entender um pouco mais dos campos que estão implicados no mundo do que a gente chama de arte, né? São campos de força, na verdade. E eu acho que esse livro ajuda a gente a entender um pouco melhor esse lugar estratégico que a arte sempre ocupou, de uma certa maneira, na história da humanidade. Como a arte pode ser desde um projeto político de dominação, quanto uma forma de resistência, né? E o que determina se a arte é um projeto político de dominação ou uma forma de resistência são as formas de partilha que ela permite e proporciona, ou não, né? Então a gente precisa entender um pouquinho o que é essa partilha, né? Ele coloca aqui dois significados importantes dessa partilha, né? Partilhar pode tanto ser algo comum a todos, né? Algo que é oferecido e partilhado, supostamente com todos, mas também determina na partilha, quando a gente fala em partilha de bens, né? Quando alguém morre, por exemplo, quem fica com o quê nessa partilha, né? Qual parte é destinada a quem nessa partilha? E isso é algo que precisa ser pensado, né? Não é algo aleatório. Sempre, se não for pensado pelo artista, vai ser pensado pelo mercado, vai ser pensado pelos museus, vai ser pensado pelas instituições, né? Então, eu acho que são questões importantes que ele coloca aqui. É um livro bem pequeno, se a gente for considerar que são só 69 páginas, mas bastante profundo e que mexe cavoca alguns buracos ali que às vezes cutucam as feridas, né? Então vamos pensar no primeiro trecho que fala sobre isso, né? Que eu separei aqui 6 pedacinhos para falar para vocês, né? Então ele coloca essa diferença, né? Então, ao mesmo tempo, a partilha do sensível revela a existência de um comum, né? E dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas, né? Então, por um lado, a gente tem, ao mesmo tempo, esse comum partilhado e partes exclusivas, né? E como esse comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha, né? E o segundo ponto que ele coloca é que antes de partilhar é preciso determinar quem pode ou não pode tomar parte nessa partilha, né? Por exemplo, ele coloca aqui, o animal falante, diz Aristóteles, é um animal político, mas o escravo, se compreende a linguagem, não a possui. Os artesãos, diz Platão, não podem participar das coisas comuns, porque eles não têm tempo para se dedicar a outra coisa que não seja o seu trabalho. Então, por muito tempo, né, se a gente for pensar desde a antiguidade, né, a arte foi um projeto político, não no sentido de como a gente pensa hoje a arte política como uma forma de resistência, mas como uma forma de hierarquização e de determinação de como cada pessoa em cada lugar deveria agir na sociedade, né? Então, se a gente for pegar a arte clássica, ali a gente tinha modelos ideais de cidadania a ser alcançados, né? O lugar de cada um, da feminilidade, da força, da guerra, estava muito estabelecido nesse imaginário ali produzido, né? No Império Romano a gente tinha os ícones, né, de poder dos imperadores sendo estabelecidos, né, a cada nova conquista. Enfim,
E em que momento essa arte que hoje a gente chama de uma arte política, né, que sempre foi, né, só que no sentido reverso, passa a ser uma arte produzida por aqueles que eram antes excluídos dessa partilha, né? Em que momento ela se inverte, né, de uma arte produzida para dominar para uma arte produzida para resistir, né? Em que ordem isso pode se estabelecer. E aí que ele fala da, da imagem pictórica e da imagem concreta, abstrata, né? Ele dá o exemplo, por exemplo, do quadrado preto do Malevich, né? O que aquele quadrado preto, liso, sem nenhum espaço de representação, sem nenhum ponto de fuga, sem nenhuma imagem dentro dele, revela de tão importante, né? É esse espaço do irrepresentável, é esse não que o Malevich coloca, né? Tipo, não, nós não vamos mais ouvir e ver como devemos ser, como devemos nos comportar, né? Aqui a gente estabelece um espaço comum, um espaço, né? Esse quadrado preto fechado devolve para o receptor esse olhar em volta, tipo, quem está aqui? Quem compartilha desse lugar? Quem somos nós enquanto sociedade? E não lá dentro da imagem, como deveríamos ser, né? É um olhar ao revés, né? Que esse espaço fechado da pintura concreta e abstrata revela de uma certa maneira, né? Vou ler mais um trechinho para vocês que eu separei que fala um pouco disso, né? No sistema clássico de representação, a cena trágica será a cena de visibilidade de um mundo em ordem, governado pela hierarquia dos temas e a adaptação a essa hierarquia das situações e maneiras de falar. O paradigma democrático se tornará um paradigma monárquico. Que mais? Deixa eu ver, um outro ponto que eu separei para a gente conversar, e que ele coloca aqui, que eu acho bem importante, como uma chave para entender o livro, que ele vai colocando isso em 3 etapas, né? O regime estético, ele não se dá de primeira, né? Primeiro ele precisa atravessar um regime ético das imagens, né? Que é aquele que determina a origem, a verdade, o destino e o uso das imagens, o que é permitido ou não permitido enquanto imagem. Aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Pertencem a esse regime, o ético, né? A questão das imagens da divindade, do direito ou proibição de produzir tais imagens, o estatuto e o significado das imagens que são produzidas, né? O segundo regime seria então o regime poético das imagens, que determina os valores e os modos de fazer. Deixa eu achar aqui, cadê o regime poético? Tá aqui. Definem as condições segundo as quais as imitações podem ser reconhecidas como pertencendo propriamente a uma arte e apreciadas nos limites dessa arte. Então, o que determina o que é uma boa pintura, uma má pintura, as formas de se produzir uma imagem, nos limites dessa arte, como boas ou ruins, adequadas ou inadequadas, a separação do representável e do irrepresentável, a distinção de gêneros em função do que é representado. Esses são os regimes poéticos, aqueles que estudam as formas, os modos de fazer e de produzir essa arte, né? E por fim a gente chega num regime estético, que é o que ele defende, onde o logos é idêntico ao pathos. Eu acho isso sensacional, porque uma das coisas que eu mais tento como artista, como curadora e como mentora em projetos, e é uma coisa que eu repito sempre, é que a gente não deve procurar uma arte que responda às nossas perguntas, que resolva as nossas questões, mas uma arte que apresente a pergunta enquanto pergunta ainda, né? Enquanto
um espaço de sempre em construção de diálogo dessa pergunta, e que o artista não a responda jamais, nem por si e nem através dos outros, que ela permaneça sempre aberta, né? E esse seria, seria a potência desse regime estético. Vou ler um trechinho aqui também que eu separei. A potência de um pensamento que se tornou ele próprio estranho a si mesmo, produto idêntico ao não produto, saber transformado em não saber, logos idêntico a um patos, intenção do inintencional, etc. Essa ideia de um sensível tornado estranho a si mesmo, sede de um pensamento que se tornou ele próprio estranho a si mesmo, é o núcleo invariável das identificações da arte que configuram originalmente o pensamento estético. O regime estético das artes é então aquele que propriamente identifica a arte no singular e desobriga essa arte de toda e qualquer regra específica. O estado estético é pura suspensão, momento em que a forma é experimentada por si mesma, o momento de formação de uma humanidade específica. E aí ele vai também transitar um pouco por duas perguntas. Uma é a questão das imagens técnicas, né, que no século XIX surgem e alteram, né, a natureza da produção das imagens. E a outra é a questão, por último, da ficção e da história, né? Qual é o valor da ficção, se a ficção é uma invenção, qual a participação da ficção na construção histórica. Então vamos pensar primeiro na questão das imagens técnicas, né? Uma coisa que eu acho importante, que ele fala, é que antes, né, normalmente a gente pensa, a partir da invenção da fotografia, tal e tal coisa mudaram, né, tais e tais coisas mudaram. Mas a gente, às vezes, precisa perguntar um pouco o que aconteceu antes da invenção da fotografia. O que permitiu que a fotografia tivesse valor dentro da sociedade. E isso começa a se dar depois da Revolução Francesa, com a ascensão de um movimento, não apenas um movimento na pintura, mas principalmente na literatura, chamado romantismo, em que a gente vê a ascensão de um herói que na verdade é um anti-herói, né? Quem é o herói romântico, né? É um herói frágil, humano, mortal, tuberculoso, e que fala da fragilidade da vida, né? Da preciosidade desse ser humano único e irrepetível, né? E que não pode ser representado por um ícone clássico, né? Porque ele é único. Ele é só mais um, mas ele é único. E aí ele fala um pouco disso, né? Que as artes da reprodução mecânica que se inscrevem nessa lógica, elas se inscrevem na mesma lógica da revolução estética. Passar dos grandes acontecimentos e personagens à vida dos anônimos. Identificar os sintomas de uma época, sociedade ou civilização nos detalhes ínfimos da vida ordinária. Explicar a superfície pelas camadas subterrâneas e reconstituir mundos a partir de seus vestígios. É um programa literário antes de ser científico, né? Então, a revolução técnica para o Rancière, ela vem depois dessa revolução estética, né? A revolução estética é, antes de tudo, a glória do qualquer um. Não é pictural e literária, que é pictural e literária antes de ser fotográfica ou cinematográfica. Então, não foi o cinema e a fotografia que permitiram a ascensão do qualquer um. Foi a ascensão do qualquer um que permitiu a ascensão do cinema e da fotografia.
E por fim, só mais uma frase que eu acho lindo disso, né? Que ele fala sobre a vida dos anônimos, né? O banal torna-se belo como o rastro do verdadeiro. E o último ponto que eu queria conversar com vocês é quando ele fala sobre a ficção e a história oficial, é que ele separa a ideia de ficção da ideia de mentira, né? Fingir não é propor engodos, porém elaborar estruturas inteligíveis. A poesia não tem contas a prestar quanto à verdade daquilo que diz, porque em seu princípio não é feita de imagens ou enunciados, mas de ficções, isso é, de coordenações entre atos. A revolução estética redistribui o jogo, tornando solidárias duas coisas: a indefinição das fronteiras entre a razão dos fatos e a razão das ficções. E para a gente terminar, olha só como é que ficou esse pedaço final que eu separei para vocês. Tem muita coisa aqui. Mas a minha frase preferida desse livro, e que fala sobre um tipo de arte que vem sendo produzido, que eu venho estudando já há, acho que há uns 10 anos, que a gente hoje entende e conhece como autoficção, né? Essa arte que surge das memórias vividas, né? E que a gente tenta partilhar e constituir como algo comum, né? Nessa partilha do sensível. E a minha frase preferida desse livro é essa: o real precisa ser ficcionado para ser pensado. Escrever a história e escrever histórias pertencem ao mesmo regime de verdade. O homem é um animal político, porque é um animal literário, que se deixa desviar de sua destinação natural pelo poder das palavras. Enfim, eu espero ter trazido com essa minha breve leitura desses trechos a vontade de vocês conhecerem melhor a obra do Rancière. Talvez semana que vem eu fale um pouco sobre O Espectador Emancipado, que ficou na disputa aí pelo segundo lugar e que é um livro também bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem.